sou eu, a Maria José, e vamos continuar nossa leitura falando sobre 1 Crônicas 19 e 20. Davi derrota os amonitas e os sírios. Davi conquista Rabá, gigantes mortos pelos homens de Davi. 1 Crônica 19. E aconteceu que depois disso, que Anás, filho do rei de Amon, morreu e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de benevolência com Ramon, filho de Naás, porque o seu pai usou de benevolência comigo. Por isso, Davi enviou um mensageiro para o consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos Amon, a Hanun, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanun: Pensas porventura de que foi para honrar teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanun: Pensas, porventura, que foi para honrar teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram aqui para esquadrinhar e transtornar e a espiar a terra? Por isso Hanun tornou os servos de Davi e raspou-os e cortou-lhes as vestes no meio até as coxas da perna e os despiu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens e enviou ele mensageiro a encontrá-los, porque eles, homens, estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: Deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltais. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito odioso para com Davi, então Ramu e os filhos de Amon 1.000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros. O rei de Maaca e o seu povo, e eles vieram a se acampar diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou nas mãos de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor o que lhe parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha e fugiram de diante deles. Vendo, pois, os filhos de Amon
que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, seu irmão, e entraram na cidade e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiro e fizeram sair os sírios para que habitavam do outro lado do rio. E Sofaque, capitão dos exércitos de Adar-Ezer, marchava diante deles. Do que, avisado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e foi ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel. E feriu Davi dos sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. E a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adarese, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Primeira Crônicas 20. Aconteceu que, no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levantou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles e achou nela o peso de 1 talento de ouro e havia pedras preciosas. E foi posta sobre a cabeça de Davi e levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela e os fez trabalhar com serra e com talhadeira de ferro e com machados. E assim fez Davi com toda a cidade dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso aconteceu que, levantando-se guerra em Gézer com os filisteus, então Zibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, dos filhos do gigante que ficaram subjugados. E tornou a haver guerra com os filisteus